Opa, bom dia pessoal, hoje estaremos entrando no arco dos gigantes contra os neo-humanos, espero que gostem. O capítulo 7 começa no castelo do Lord Jashi, com Kiva reportando todos os últimos acontecimentos, seja a fusão entre os mundos, ou os novos inimigos que apareceram, e também falando dos edifícios estranhos que apareceram do nada, com Kiva pedindo mais tropas. Jashi diz para ele fazer como quiser, e encerra a comunicação, com Jashi falando que irá ver com os seus próprios olhos. Ele levanta do seu trono e pula do seu castelo para o céu. Lá em cima ele vê o caos que o mundo se tornou. Porém, antes de fazer qualquer coisa, ele recebe um chamado telepático de Nildo, o 19º Lorde Demônio, que diz que alguns Lordes Demônios já estão agindo, e pergunta se Jashi está interessado em se juntar a ele. Jashi pergunta o que o grandioso Rei Demônio acha disso. Nildo responde que não tem nenhuma novidade sobre ele, mas que o grandioso Rei Demônio Byakuo não está preocupado com a situação. No meio dessa conversa toda, Jashi descobre que Nildo não foi visitado pelo herói que deveria lutar contra ele. E nesse momento voltamos a acompanhar os humanos, com Zaibi dizendo que já montaram o grupo para negociar com os gigantes, e que Alio será o líder, nos sendo mostrado as pessoas que farão parte do grupo. Brajinte do mundo dos gigantes será o guia, com Zaibi dizendo que o círculo de teletransporte estará pronto em 30 minutos, e que até lá todos devem usar esse tempo para se prepararem. E pouco tempo depois dessa reunião, Alio que está sozinho na muralha do castelo e visitado por Kayla, que pergunta se Alio realmente enfrentou o seu Lorde Demônio. Assustado e percebendo que Kayla descobriu a sua mentira, Alio diz que a sua coragem não foi suficiente. E quando encontrou o seu Lorde Demônio, que é o Nildo, ele ficou tão assustado que fugiu. E que no meio de tudo isso a fusão de mundos aconteceu e ele decidiu voltar ao castelo. E diz que diferente de Alo ele não é um herói de verdade. Kayla pergunta então por que ele se voluntário para ser o líder da missão com os gigantes. Alio responde que o motivo é simples, e que é por Alo merecer viver mais do que ele. E completa dizendo que ele é patético. Kayla discorda, e diz que para se voluntária para uma missão tão arriscada quanto a que ele vai, é necessário ser extremamente corajoso. Com Alio emocionado pelas palavras de Kayla, ela oferece uma flor para ele, dizendo que só veio falar isso. Kayla começa a ir embora, porém Alio grita para ela esperar. Alio promete pela flor que Kayla o deu, que dará o melhor de si, e diz para Kayla acreditar nele. Com o círculo mágico estando pronto, todos já estão no lugar prontos para partir. Porém antes disso, Raid do mundo Neo-Crueldade abraça Alio e diz para tomarem cuidado, e que rezará por eles. Com todos presentes, Alio fala que a missão deles é ir até a rota em que os gigantes estão passando, fingir rendição, e atrair eles para o território dos neo-humanos. Alio percebendo que os membros do seu grupo estão um pouco nervosos, e para aliviar o clima Alio diz para eles manterem a cabeça erguida, pois nessa missão eles são os maiores. Com todos mais relaxados, eles caminham até o círculo mágico e partem para a missão, que infelizmente no próximo quadro vemos que eles não tiveram um início promissor. Com um da equipe já estando morto, nos vemos o grupo de gigantes. Com os gigantes rindo e tirando sarro dos humanos, Alio se esforça ao máximo para não perder a postura, e começa a atuar, dizendo que vieram se render e se não poderiam poupar as suas vidas. Os gigantes começam a rir novamente e chamam os humanos de patéticos. Porém o que os gigantes não sabem é que estão sob efeito da magia terapêutica da Rion, a maga do grupo, que tem o efeito de acalmar o alvo. E nesse momento Shigeru, que é o negociante da equipe, entra em ação, dizendo que na base deles tem comida, tecnologia e itens raros, podendo oferecer tudo isso para os gigantes, falando que só querem não ser mortos. E enquanto ele continua a negociação, um dos gigantes soca um dos humanos, e começa a mastigar, e diz que o gosto é ruim. E esse mesmo gigante segura um bastão e quase esmaga a maga, porém Brajinte consegue protegê-la segurando esse ataque, o que custa um de seus braços. Alio pergunta se Rion não usou a sua magia terapêutica, com ela respondendo que está usando desde o início, só que os gigantes são tão violentos que quase não faz efeito, percebendo que se não fizer nada todos acabaram mortos. Shigeru tenta negociar uma última vez, porém não dá certo e ele é morto. Sem paciência sobrando, Júpiter, o segundo tenente das forças de defesa da Terra, ativa o anel cósmico,
prepara sua arma e voa por cima dos gigantes. Ao mirar neles, Júpiter utiliza o raio laser cósmico, que é um raio que vem do espaço direto de um satélite de Celestia. Porém, mesmo voando e com os ataques do satélite, Júpiter é morto também. Com Alio perdendo fé na negociação, Braginte encosta no ombro de Alio e diz que os gigantes devem ter achado eles interessantes para deixar 3 deles vivos. Indo na direção deles, Braginte fala que só precisa divertir eles um pouco mais, puxando um saquinho que ele carrega. Nos é apresentado o suplemento chamado Red, sendo feito a partir do coração moído de um gigante. Ele garante um aumento de força temporário, e utilizando esse suplemento Braginte consegue trocar socos com os gigantes por um tempo. Porém no final ele também acaba morrendo. Só que por causa dessa luta, os gigantes ficam satisfeitos e aceitam acompanhar os humanos até a base deles. A caminhada é um pouco longa, e os gigantes ficam reclamando sobre o tempo que está levando. Porém no mesmo dia, Alio consegue levá-los para a cidade neo-humana. E com os humanos não tendo mais uso para os gigantes, todos eles começam a caçar Alio e Rion. Porém os dois utilizam a magia Bota de Pena para aumentar a velocidade e conseguir fugir dos gigantes. Rion usa outra magia, chamada de magia ornamental, decoração, para alterar as suas roupas e se disfarçar entre os neo-humanos. Com os dois tendo conseguido chegar na cidade, os gigantes ficam confusos e perdem os dois de vista, e enquanto Alio está no meio dos neo-humanos ele percebe que mesmo eles parecendo com humanos, são um pouco diferentes, com seus corpos parecendo de bonecas e sendo quase iguais uns aos outros. Já irritados os gigantes decidem ir pelo caminho mais simples, destruindo tudo e todos que estão na sua frente. E no meio de toda essa destruição dos gigantes, o que realmente preocupa Alio é a falta de reação dos neo-humanos. Com Alio pensando que talvez todos eles sejam civis, Rion vê que um gigante está prestes a machucar uma criança, mas antes de poder fazer qualquer coisa, a criança desvia do ataque sem receber nenhum ferimento, e causa ferimentos no gigante com um palito de pirulito. Logo após um grupo de adultos neo-humanos com facas, sobem o gigante e simplesmente o destroem com facilidade. Os outros gigantes vendo isso, falam sem parar a palavra inimigo, e começam a bater no peito, se transformando em uma forma mais forte, com ambos os lados levando a luta a sério. Alio começa a se retirar enquanto pensa que o plano deu certo. Porém ao se virar, Rion é esfaqueada no pescoço, e com ela morrendo em sua frente Alio descobrem que os neo-humanos perceberam o seu disfarce. Vendo que eles estão muito relaxados, Alio pergunta se não estão preocupados com a destruição dos gigantes. O neo-humano que matou Rion dizendo que esse ataque não mudará nada na vida deles. Complementa falando do passatempo favorito dos neo-humanos, que é tortura e atormentar os humanos. Com toda essa situação, Alio não sente medo, e sim raiva pela sua incapacidade de proteger os outros, e pelos humanos que estão sendo atormentados. Alio pede desculpa para Alo, Kyla e todos os outros, pois ele fará diferente do plano. Sacando sua espada, Alio está se preparando para o combate, pedindo emprestado o poder de sua fada que se chama Kira. Com Kira se desfazendo e aceitando dar o seu poder, Alio começa a receber um nível absurdo de mana. Alio fala que esse ataque era para ser usado no 19º Lorde Demônio Nildo, e completa dizendo que dessa vez não será ele que fugirá. Ativando a combinação da fada, Alio utiliza sua magia mais poderosa, Tempestade Dourada, criando um enorme pilar de luz, que chama a atenção dos gigantes, e atrai a atenção dos neo-humanos, que consome toda a cidade. No meio dessa tempestade Alio está matando tudo que está no seu caminho, enquanto o narrador nos explica que a combinação da fada é a última técnica secreta de um herói. E no meio de toda essa confusão Alio é pego e ferido pelos neo-humanos, e mesmo conseguindo se soltar, Alio já esgotado, diz que mesmo que seja um esforço em vão, ou que ele morra, a humanidade começou a revidar, e com a enorme tempestade se desfazendo, vemos todo o estrago que ela causou. Com os gigantes mortos, os neo-humanos que sobreviveram analisam a situação, dizendo que os danos estão no limite aceitável, e conversando entre si, até aparece algo que parece ser um gigante comum. Ele se revela infectado pelo parasita, do mundo parasita. Com o desfecho do que vai acontecer aqui, só descobriremos no futuro. Voltamos à base humana,
Com Kira conseguindo voltar para ela, ele fala para as pessoas do castelo sobre os últimos acontecimentos, e quando ele diz que o plano deu certo, todos comemoram, não acreditando que realmente deu certo. No meio de todas essas pessoas animadas, Aloy pergunta o que aconteceu com as pessoas do grupo de negociação. Kira responde que a maioria foi morta, porém Alio foi mantido prisioneiro pela nova humanidade, com seu último pedido sendo para não irem o resgatar. Aloy, estressado pelo que aconteceu com Alio e seu grupo, sai da sala, e vai para a parte de fora do castelo. E enquanto está pensativo em um canto, Aloy acaba interagindo com crianças de vários mundos diferentes que estão jogando bola. Infelizmente o momento de calma não dura muito. Aloy consegue sentir o perigo de longe, nos sendo mostrado que Kiva achou a base dos humanos, e trouxe o exército que tinha pedido para Jashi. É isso por hoje, espero que tenham gostado. Eu estou pensando em trazer os resumos daqui pra frente resumindo arcos inteiros, ao invés de 1 ou 2 capítulos por vez. Fiquem à vontade para dar a sua opinião nos comentários, deixem o like, e até!